Assinale a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros formados por 3 algarismos distintos, também importante, escolhidos dentre 1, 3, 5, 7, 9, né? Os ímpares. E que, aí também é importante, ó, são maiores que 200 e menores que 800. Então, é uma questão que começou simples, né? Mas aí ele foi começando a colocar um monte de condições aí pra gente, né? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso daí. Ele disse que a gente vai formar números com 3 algarismos distintos, tá? Então, são 3 números. 3 algarismos, né? Um número com 3 algarismos. E eles têm que ser diferentes, tá? Então, eu não posso botar, por exemplo, 1, 1 e 3. Não conta, tá? Tem que ser todos diferentes. Tá. Todos diferentes foi a primeira condição. E a segunda são maiores que 200 e menores que 800. Então, para ele ser maior do que 800, o primeiro número ele não pode ser 1. Maior do que 200, né? O primeiro número não pode ser 1. Então, o primeiro número ele tem que ser um número que seja aí maior do que 2. Então, o x tem que ser, né, esse número aqui, né, tem que ser maior ou igual a 2, né? Porque aqui eu não tenho 0, né? Não tem como ser 200. Então, qualquer número aqui que eu colocar o 2, aqui vai ser maior do que 200, porque eles têm que ser diferentes, tá? Eu nem tenho 2, né? Então, tem que ser o 3, 5, 7 ou 9. Só que ele também tem que ser o quê? Menor do que 800. Menor do que 800, então ele tem que ser menor do que 8, certo? Então, aí se eu fosse escrever de uma maneira só, eu tenho que pegar um valor que seja maior que 2 e menor que 8. Eu consigo colocar essas duas condições que estavam separadas juntas aqui, de boa. Tá? Então, esse primeiro número tem que ser aí entre 2 e 8, certo? E quais são as alternativas que a gente tem entre 2 e 8? A gente pode colocar o número 3, pode colocar o número 5 e pode colocar um número 7. Fiquei sem espaço. Posso colocar o 7, certo? Então, eu tenho 3 alternativas para esse primeiro número. Então, eu tenho 3 alternativas para esse primeiro número. Quando eu for pensar no segundo número, né, eu tinha aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 números. Que eu já usei um aqui no primeiro. Digamos que eu tenha usado o número 5, né? Então, já não posso mais usar o número 5, que eu já usei. Então, agora eu tenho quantas possibilidades aqui para a segunda posição? Tenho 4. Porque dos 5 eu usei 1, sobraram 4. E agora para o último, eu tinha 5, já usei 2, faltam 3. Então, ao total aqui é só multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Letra B de Bhaskara.